Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Queria agradecer imensamente a presença de vocês nesse primeiro encontro de Química e Bioquímica de Alimentos. Estamos com mais de 300 pessoas assistindo à transmissão agora. Então, bom, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início a esse encontro. Eu sou o professor Guilherme Tavares, aqui da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Eu vou explicar para vocês um pouquinho da ideia do evento e depois eu tenho uma apresentação que eu preparei para vocês igualmente. Mas antes disso, então gostaria novamente de agradecer, dizer que preparamos esse evento então para poder levar um pouquinho de ciência para cada um de vocês, na casa de vocês, um pouquinho da nossa abordagem sobre a ciência de alimentos. Estamos usando ferramentas 100% gratuitas para poder transmitir esse evento, então, bom, esperamos que não tenhamos nenhum problema de conexão, etc., mas se tivermos algum desses problemas, tentaremos resolver o mais rapidamente possível. Então vamos lá. Antes da gente começar, então, na parte científica, algumas palavrinhas a respeito da Unicamp e da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Bom, essa é a visão aérea do principal campus da Unicamp, o campus que fica no distrito de Barão Geraldo, aqui na cidade de Campinas. Notem que, então, o logo da Unicamp, ele corresponde à vista aérea desse campus. E essa construção, essa disposição do campus não é por acaso, então notem que nós temos 3 círculos vermelhos aqui no logo. Esses 3 círculos representam 3 rotatórias importantes para o acesso aqui dentro do campus, e no logo elas representam os três grandes grupos científicos, ciências humanas, ciências biológicas e da saúde, ciências exatas e tecnológicas. E esse círculo no meio, ele corresponde a essa porção do campus, que é onde ficam, então, os institutos de ciência básica, química, biologia, matemática. Isso indica, então, a ciência básica se difundindo em direção às ciências aplicadas. Então, ao redor aqui, nesses eixos, ficam as faculdades, os institutos de ciências aplicadas. A Unicamp é uma universidade bastante jovem, ela foi fundada em 1966, Ela tem, então, aproximadamente 19 mil estudantes de graduação, distribuídos em aproximadamente 66 cursos de graduação. E o que é interessante, uma peculiaridade da Unicamp, são os 17 mil estudantes de pós-graduação. Então, essa proximidade entre os estudantes de graduação e pós-graduação, esses 17 mil estudantes de pós-graduação, distribuídos em 152 cursos de mestrado e ou doutorado. Então, isso mostra a vocação da Unicamp para pesquisa. Bom, nesse pontinho vermelho aqui do campus fica, então, a Faculdade de Engenharia de Alimentos. A Faculdade de Engenharia de Alimentos que foi fundada igualmente em 1966, então ela nasce junto com o nascimento da Unicamp. E aqui na faculdade nós temos, então, 2 cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, um curso integral e um curso noturno. Além desses 2 cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, a Faculdade de Engenharia de Alimentos ela cedia hoje 4 programas de pós-graduação da área de Ciência de Alimentos da CAPES. Um desses programas é o programa ao qual eu pertenço, o Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos. Esse programa de pós-graduação ele foi fundado em 1966 com a criação do curso em 69, desculpa, com a criação do curso de mestrado, e em 1975 o curso de doutorado foi criado. Desde que a CAPES instituiu o programa de avaliação com notas, o programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos, ele recebe o conceito máximo da CAPES, a nota 7, então um dos programas aí com nota máxima na área de Ciência de Alimentos de avaliação da CAPES. Bom, nosso programa de pós-graduação, nós temos normalmente 2 seleções, para ingressantes nos cursos de mestrado e doutorado. Então, uma para ingressar no primeiro semestre, então, seleções que acontecem normalmente no final do ano, novembro, dezembro, e uma outra que acontece para ingresso no segundo semestre, seleções que acontecem normalmente em junho e julho. Então, fiquem de olho lá, esse é o site do nosso programa de pós-graduação, então www.fea, de Faculdade de Engenharia de Alimentos.unicamp.br/PPGCA, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos. Nós temos nesse programa de pós-graduação 5 áreas de pesquisa, então análise de alimentos, química de alimentos, bioquímica de alimentos, microbiologia de alimentos e toxicologia de alimentos. Obviamente há uma grande interface nessas áreas de pesquisa,
esse nosso evento, né, o primeiro encontro de Química e Bioquímica de Alimentos, ele é uma iniciativa aí das áreas de pesquisa de Química de Alimentos e Bioquímica de Alimentos. Então, bom, esse é o primeiro encontro, aproveitamos essa situação atípica que estamos vivendo, né, para poder propiciar esse primeiro encontro, e esperamos que esse seja o primeiro de vários que acontecerão ainda. Bom, o professor Juan, que vai falar logo depois de mim, ele com certeza vai falar um pouquinho com mais detalhes das linhas de pesquisa da área de bioquímica de alimentos. Na área de química de alimentos, aqui no nosso programa, nós temos 3 grupos de pesquisa, né? Então, um grupo de pesquisa que se concentra no estudo de carotenoides e ésteres de carotenoides em alimentos, um outro que se concentra no estudo de lipídios, colesterol, ésteres de colesterol, e o grupo de pesquisa do qual eu sou o coordenador, é um grupo de proteínas alimentares. Esse grupo, né, de pesquisa de proteínas alimentares, né, então propriedades tecnológicas e funcionais de proteínas alimentares, o principal objetivo desse grupo de pesquisa é estudar o impacto de diferentes processos industriais na estrutura e propriedades das proteínas alimentares, tanto de fontes tradicionais, como, por exemplo, as proteínas lácteas, como de fontes emergentes, como proteínas extraídas de insetos, por exemplo. Bom, esse grupo de pesquisa ele foi fundado recentemente, no final de 2016, como um ingresso no programa de pós-graduação de Ciência de Alimentos. E alguns números, né? Hoje nós temos no grupo 5 estudantes de doutorado, 4 estudantes de mestrado, 3 estudantes de graduação e 4 estudantes que já passaram pelo grupo de pesquisa, né? Completaram seus projetos de pesquisa dentro do grupo de pesquisa. Bom, nós temos uma grande concentração dos estudantes na região sudeste, né, majoritariamente no estado de São Paulo, mas também em Minas Gerais, Rio de Janeiro. A Anne, que é estudante de mestrado aqui do grupo, então ela é do estado do Amazonas, e mesmo o Martim, que é um estudante colombiano, então que está aqui conosco no grupo de pesquisa. Queria aproveitar esse momento para agradecer os órgãos de fomento que apoiam o grupo de pesquisa, né? Então, o CNPq, a CAPES e a Pró-Reitoria de Pesquisa aqui da Unicamp, sobretudo pelas bolsas de fomento, e a FAPESP, tanto pelas, então, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tanto pelas bolsas de fomento, quanto pelos auxílios à pesquisa, né, que permitem aí a condução dos nossos trabalhos de pesquisa. Pensando na distribuição, né, dos nossos esforços aí dentro do grupo de pesquisa, então nós temos um grande número de pessoas, né, de recursos humanos, trabalhando na área de proteínas lácteas, algumas pessoas na área de proteínas vegetais, então algumas pessoas na interface entre essas proteínas lácteas e proteínas vegetais, e um número um pouco menor de pessoas trabalhando na área de proteínas emergentes, então fontes menos conhecidas e menos caracterizadas, né, na literatura. Em paralelo a isso, né, o nosso grupo de pesquisa, ele pertence ao InovaLeite, sobretudo aí nessas pesquisas na área de proteínas lácteas. O InovaLeite, que é um grupo de pesquisa multicêntrico, né, então se vocês quiserem consultem o site aí do InovaLeite, que envolve algumas instituições, dentre elas a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Juiz de Fora e nós aqui na Unicamp. Bom, então vamos falar do nosso encontro aí de Química e Bioquímica de Alimentos. Esse encontro ele foi, então, idealizado de uma forma relativamente rápida, né, para levar, como eu mencionei, um pouquinho de ciência de alimentos para cada um, né, em casa, nessa situação de isolamento social. Como vocês puderam ver lá no nosso site, então, nós estamos estimulando as pessoas que puderem, né, a realizar doações. Então, olhem aí esse QR Code que aparece aí nas apresentações, não são doações para os nossos grupos de pesquisa, de forma alguma, são doações, então, para algumas instituições que nós sugerimos, né, então, se vocês escanearem o QR Code, vocês vão ser dirigidos ou à página do Hospital das Clínicas da Unicamp ou do Lar dos Velhinhos aqui de Campinas, onde vocês vão encontrar, né, informações de como doar. Então, bom, isso aí é um estímulo para aqueles que puderem doar, né, nós sugerimos essas instituições, mas, bom, fiquem à vontade para doar para as instituições que vocês acharem aí melhor. Nós, então, idealizamos esse evento de uma forma relativamente rápida, e em apenas 3 dias nós recebemos mais de 2.000 inscrições. Bom, esse número foi um número maior do que o número que esperávamos. Obviamente, né, não contamos que todos iriam estar presentes, né, mas temos aí um número, mais de 300 pessoas conosco online aqui nessa tarde, então já é bastante gratificante.
A grande parte dos inscritos foram inscritos do Brasil, né? Então nós usamos uma divulgação sobretudo voltada aqui para o Brasil, mas ainda assim, né, tivemos 2% dessas inscrições de estrangeiros, notadamente do Peru, Portugal, Colômbia, França, Holanda e Honduras. Se a gente olha a distribuição dos inscritos no Brasil, então nós tivemos representações, uma adesão de todas as regiões do país, sobretudo do Sudeste, né, representando quase 40% desses inscritos, e do Nordeste, representando cerca de 30% dos inscritos. Essa aqui é a distribuição dos inscritos por estado. Nós só não tivemos inscrições, então, do estado do Acre e do estado de Roraima, mas tivemos inscrições de todos os outros estados, então, sobretudo dos estados de São Paulo, de Minas Gerais, da Paraíba e do Ceará. E, bom, como o nosso formato de evento, ele impede ou dificulta, né, a participação direta dos espectadores, por mais que vocês possam utilizar aí nas redes sociais a hashtag do evento para tentar se comunicar com a gente, o que nós decidimos fazer foi, então, convidar alguns professores que estão conosco aqui na sala, né, para, então, representar todos esses inscritos nas discussões proporcionadas dentro do evento. Então, né, proporcionalmente aí o número de inscritos, nós convidamos 2 professores que trabalham aqui no estado de São Paulo, então o professor Naman, da Universidade Federal de São Carlos, e a professora Marcela, do Instituto Federal de São Paulo. 2 professores que trabalham no estado de Minas, né? Então, o professor Antônio Fernandes de Carvalho, da Universidade Federal de Viçosa, e o professor Rodrigo Stefani, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Renan, da Universidade Federal de Campina Grande, então do estado da Paraíba, e a professora Virna Farias, do Instituto Federal do Ceará. Então, gostaria já de agradecer antecipadamente a participação de todos esses colegas aqui conosco nesse evento. Queria agradecer também o comitê organizador, né? Então, sem essas pessoas trabalhando aí no gerenciamento das comunicações e tudo mais, esse evento não seria possível. Então, agradecer a Alane, Mariana, o Emilson, a Karen, a Anne, Marília, Caroline, o Martim, a Letícia, o Eicer e a Ana Augusta, por toda a colaboração na realização desse evento.